desafio para quem vai falar em público é estabelecer a sua autoridade. É conseguir fazer com que o público o reconheça como alguém com credibilidade para falar aquilo que está falando. Isso porque um orador sem autoridade é como se fosse um pistoleiro com balas de festim. Ele pode atirar para todo lado, pode fazer barulho, mas não vai atingir ninguém. Então esse é um grande desafio e talvez seja a parte mais difícil para um orador. Ele precisa realmente estabelecer uma estratégia para transmitir essa credibilidade e essa autoridade para conseguir persuadir o público para quem ele está falando. Até por isso Aristóteles dizia que o principal elemento da persuasão, da retórica, é o ethos, que nada mais é do que essa credibilidade, do que essa autoridade que o orador precisa ter. Tá? Porém, há certos tipos de oradores que, pela natureza de sua função e pela característica da sua audiência, possuem essa autoridade de antemão. Eles são agraciados porque eles não precisam fazer esforço para estabelecer essa autoridade. Essa autoridade está dada. E esse é exatamente o caso dos professores. Tá? O professor geralmente não precisa estabelecer essa autoridade, principalmente se for um professor de crianças, de pré-adolescentes, até de adolescentes. Essa autoridade é praticamente natural. Nós vamos perceber isso até em professores de universidades. Também existe isso, mas em um grau menor. Mas adolescentes, pré-adolescentes e crianças, esse poder, essa autoridade que o professor tem é algo natural. Para um aluno, uma criança, o professor geralmente é um ser quase transcendente. Ele é alguém imune a erros, é um portador de uma sabedoria sublime. Agora, são agraciados, porém, eu gosto muito de uma expressão bíblica que diz: a quem muito é dado, muito lhe é cobrado. Tá? E, no caso dos professores, isso é muito verdadeiro, porque a responsabilidade que esse professor tem é terrível, é gigantesca. Nós podemos dizer que o professor tem uma missão dada por Deus, que deixou sob sua tutela, sob as suas mãos, sob essa sua autoridade natural, o que Deus tem de mais precioso, que são as crianças, que são os adolescentes, os jovens. Então, o professor, veja, que abusa dessa confiança, que usa dessa confiança para estabelecer as suas ideias ideológicas, suas visões idiosincráticas peculiares, que faz dessa sua autoridade uma relação de força e de imposição, esse professor está cometendo um pecado gravíssimo. Eu não tenho nenhum problema de dizer que um professor que usa dessa sua autoridade natural, que não é a autoridade dele, sabe? Não é uma relação, veja, às vezes querem comparar com outros oradores, mas numa relação entre adultos, o orador ele estabelece, ele constrói essa autoridade. Ele também tem sua responsabilidade e muitas vezes ele exagera, mas há graus diferentes, porque o orador que fala para adultos, ele tem que estabelecer, tem que construir essa autoridade. O professor não, essa autoridade é gratuita, é natural, está na função e não nele. Então esse professor que usa dessa autoridade natural para impor sobre seus alunos sua visão, para formatar a cabeça dos alunos segundo as suas visões, muitas vezes distorcidas, ele, sem nenhuma dúvida, está cometendo uma violência. Ele é um violentador de consciências. Ele é um violentador de consciências. Então, quando nós vemos aqueles que o denunciam, falando com incisividade, nós temos que achar isso absolutamente normal. Nós não podemos exigir e esperar que essas denúncias sejam moderadas.
Esperar que uma denúncia dessa seja moderada é a mesma coisa que esperar que uma testemunha ocular de um estupro, em vez de tirar o estuprador a pontapés de cima da vítima, redija uma moção de censura. Não combina, sabe? Toda mensagem, ela depende das circunstâncias. A sua forma depende das circunstâncias. Ela não tem uma forma fixa. Ela não é invariável. Toda mensagem tem uma modulação que depende das circunstâncias, que depende do momento, que depende do público para quem ela é dirigida, que depende do objetivo para que ela é emitida, tá? Então, a mensagem, ela se adapta às necessidades, ao público, à gravidade do assunto. E no caso desse problema que o Escola Sem Partido está denunciando, tudo exige que o discurso seja realmente forte. O discurso precisa ser contundente. O discurso precisa ser até intimidador. É assim que funciona. O discurso, quando ele denuncia algo que é grave, ele precisa atuar no mesmo grau, né, daquilo que ele está acusando. Não pode ser de uma maneira diferente. Então, aqueles que falam que o Escola Sem Partido e as denúncias do Escola Sem Partido são exageradas, não estão entendendo nada ou fingindo que não estão entendendo daquilo que está acontecendo.